Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade ao curso de AutoCAD 2D e depois da configuração da folha, vamos agora fazer a criação da legenda. Então eu tenho aqui uma legenda bem simples. Futuramente a gente pode fazer uma legenda mais elaborada, mais personalizada. Essa aqui é uma legenda bem simples para que a gente consiga entender como é que ela é desenvolvida e a forma mais prática de ser desenvolvida, ok? E também de uma forma mais amigável, mais elegante. Então, primeiramente, a gente precisa fazer a configuração de alguns textos. Em aulas passadas eu já mostrei como fazer essas configurações e eu salvei um estilo com tamanho 5, 2,5 e 1. Preciso agora criar um outro estilo com o tamanho de 1,5. Então eu venho na guia anotação, clico nessa setinha do canto inferior esquerdo do grupo de comandos texto para chamar a caixa de diálogo e agora eu vou criar um novo estilo, ok? Eu vou criar um novo estilo. Percebe que aqui eu tenho aqui já configurado o isométrico -30, isométrico 30, o texto pequeno, ok? Com configuração de 1, texto médio com 3 e o texto grande com 5. Okay? Então, eu preciso agora criar um texto com 1,5. Então, eu vou clicar aqui em Novo. Esse estilo eu vou colocar como legenda. Vou fazer uma referência a respeito do tamanho da fonte, que seria 1.5. Legenda 1.5 e OK. Então, eu preciso informar que vai ser do tipo Arial itálico, estilo da fonte. A altura precisa ser de 1.5. Fator de escala 1 e rotação do ângulo 0 e OK. Vou aplicar. Vou fechar a caixa de diálogo. OK? Então, eu já tenho aqui configurado os textos. E aqui, pessoal, eu deixei aqui algumas dimensões para que a gente vá desenvolvendo essa mesma legenda na folha a qual configuramos na aula passada. Então, primeiramente, percebe que quando eu passo o cursor do mouse sobre esse retângulo, ele é um objeto único. Então, eu preciso usar o comando de aparar, o comando de offset, o comando de deslocamento e esse cara, sendo um polígono fechado, no momento que eu fizer o deslocamento, ele vai fazer todo ele para dentro. Isso não vai ser interessante. Então, para isso, eu venho aqui na guia padrão e vou usar o comando explosão. Ok? Para quem está acostumado com AutoCAD em inglês, usa o underline, a letra X, e aí você vai ter o comando explode. Ok? Então, vou usar o comando explosão e vou selecionar o retângulo. Enter. Então, feito isso, pessoal, o retângulo agora ele vai fazer parte agora de 4 objetos independentes, né? Ou seja, eu transformei o retângulo agora em linhas independentes. Vou agora executar o comando deslocamento para fazer as minhas linhas, né? E aí confeccionar a minha legenda. Então eu preciso utilizar o comando deslocamento 1, 2, 3, 4 vezes com o valor de 10. Então eu venho aqui, comando deslocamento, informo o valor de 10 unidades e teclo Enter. Clico nessa linha para cima. Seleciono e clico novamente, mais uma e outra, 4 vezes. Agora eu preciso criar os deslocamentos para a esquerda. Então eu preciso aqui de um deslocamento de 30, deixa eu aumentar um pouco aqui do lado. Então eu tenho um deslocamento de 30, Enter. Clico na linha e posiciono para a esquerda, e clico, Enter. Tem um outro deslocamento com 25, Enter. Clico na linha
e clico para a esquerda, Enter. Usar o comando de deslocamento novamente, usar o valor de 30 e teclar Enter. Clico e movimento o cursor para a esquerda. Então, perceba que eu já fiz o de 30 o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora eu preciso fazer o deslocamento de 55. Então, vou utilizar o comando deslocamento, valor 55, Enter. Clico na linha e clico na esquerda. Enter. Ok? Então, aqui eu já fiz todas as divisões. Então, eu preciso agora fazer os cortes. Então, para fazer os cortes, eu preciso usar o comando aparar ou o comando trim em inglês. Então, vou usar o comando aparar e vou selecionar uma linha de corte, ou seja, a linha que vai ser a base para cortar as demais. Então, seleciono essa linha e teclo Enter. E agora, eu seleciono as que eu quero cortar. Teclo Enter novamente. Eu preciso agora criar essa região onde eu vou ter que fazer a especificação da prancha. Então, seria essa região. Então, vou utilizar o comando aparar, teclo Enter e vou cortar essa região. Okay? Então, percebe que eu cortei essa linha, aparece a linha, para criar essa região. Posso agora também já cortar essa parte e essa, para que eu tenha aqui o espaço onde eu vou colocar aqui o conhecimento. E eu tenho agora essas três regiões, a qual vai ser designada para a escala, para a data e o nome do professor, que seria essa daqui. Eu tenho espaço onde eu vou colocar a minha figura, a logomarca da tua empresa. Então, preciso cortar essa parte. Ok? Então, já tenho espaço aqui da prancha, da escala, da data, do professor e da empresa. Ok? Então, eu preciso cortar também essas linhas, porque na parte superior eu vou ter todo o espaço para colocar o curso, o nome do curso. Então, eu vou cortar essas linhas, ok? Essa linha aqui eu preciso cortar também, essa também, né? Então, eu vou cortar primeiramente essa e essas duas eu vou deletar. Por quê? Porque eu preciso agora fazer um deslocamento da linha da direita com 100 unidades. Então, eu vou usar o comando deslocamento, informar o valor de 100, Enter. Vou clicar na linha e posicionar o cursor para a esquerda. E vou clicar. Vou utilizar o comando aparar e vou selecionar essa linha e essa linha como referência. Teclo Enter. Vou clicar aqui para cortar e na parte de baixo. Então, percebe que eu já parei a linha inteira. Deixei somente o espaço a qual eu vou inserir o texto. Então, percebe que eu já fiz aqui o mesmo modelo. E agora a gente vai utilizar a função texto para inserir os textos na folha. Então, primeiramente, eu vou selecionar na guia anotação o texto grande. Então, eu preciso vir aqui e selecionar o texto grande. Então, ele vai ficar aqui em uso. Ok? Vou agora inserir um texto de linha única. Um texto de linha única. Clico e ele pede para informar o ponto onde eu vou inserir o texto. Então, para isso, pessoal, eu preciso inserir o texto de forma que ele fique alinhado horizontalmente e verticalmente entre esse espaço. Ok? Esse espaço onde eu vou colocar o nome curso AutoCAD. Então, eu preciso que ele fique centralizado, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, eu sei que esse espaçamento aqui ele mede 10 unidades. Ok? Então, o ponto central dele, logicamente, seria 5. E
Em relação à folha, eu já tenho o snap mostrando onde fica o meio desse espaço. Então, aí ele já está a ponto de inserir o texto, então eu não vou clicar nesse ponto nesse momento. Eu vou segurar o botão Shift no teclado e o botão direito do mouse. E eu vou usar a opção D, que no AutoCAD em inglês seria a opção From. Quando eu clico na opção D, ele vai perguntar para mim onde é o ponto base. Então eu vou informar o ponto base agora. Depois ele pergunta para mim, em relação a esse ponto base, qual é o deslocamento? Então eu preciso agora informar uma coordenada. Então eu vou digitar arroba 0 para x e vírgula menos 5 para y. Ok? Então, ele pede agora para me especificar o ângulo de rotação do texto. O ângulo de rotação é 0, então eu teclo Enter. Ok? E agora eu vou digitar o nome do curso. Então, seria curso AutoCAD 2D. Percebam que no momento que eu estou digitando o texto, ele está se ajustando no espaço de acordo com o centro. Ou seja, eu pedi para que ele fosse justificado pelo centro. Nesse caso já estava, né? Então o próximo eu vou fazer para que os senhores vejam novamente. Vou clicar fora, tecla ESC. Então novamente, vou inserir o texto agora, um texto grande também, que seria a prancha do desenho. Para isso, pessoal, percebam que eu tenho aqui várias linhas que elas são contínuas. Ó. Eu tenho a linha inteira, tenho essa também, mas eu preciso desse espaço para inserir o texto e desse outro também. Da mesma forma, eu tenho uma linha que ela é totalmente inteira, mas eu preciso desses espaços para inserir o texto, porque eu preciso de referência. A mesma coisa acontece com essa linha. Eu preciso dos 3 espaços e no momento essa linha é totalmente inteira. Então, o que eu faço? Eu vou utilizar aqui, no grupo de comando modificar, o comando quebrar em um ponto, que no caso do AutoCAD em inglês seria o comando breakpoint. Então, eu vou clicar. E detalhe, pessoal, não podemos esquecer que, utilizando o comando breakpoint, eu sempre tenho que vir acessar o comando no ícone, porque se eu acessar em algum momento o comando no ícone e teclar Enter novamente, ele vai chamar o comando break, que é diferente, não é o comando breakpoint, ok? Então vamos ficar atento a isso. Então eu vou clicar no comando break em um ponto, ou o comando quebrar em um ponto, vou selecionar a linha e o ponto onde eu quero quebrar. Então percebe que a linha agora, ó, ela foi quebrada em 2. Vou fazer a mesma coisa para essa linha de baixo. Então vou vir aqui novamente, ó, no ícone, comando break ou comando quebrar em um ponto. Vou selecionar a linha e vou selecionar onde eu quero quebrar. Ó. Quebrei nesse ponto. Então eu preciso quebrar aqui agora. Ó. Então vou novamente lá no comando, quebrar num ponto, vou selecionar a linha e marcar o ponto de quebra. Então aqui eu já tenho essa e essa. Vou agora aqui para baixo. Novamente comando quebrar em um ponto, vou selecionar e clicar esse ponto. Vou vir novamente no comando, vou selecionar e quebrar nesse ponto. Então perceba que eu tenho agora aqui todas as linhas quebradas. Vai me possibilitar agora, em cada região, eu ter a minha referência. Okay? Eu vou inserir agora aqui um texto grande também. Esse texto grande, como vocês viram, já está configurado aqui. Então eu vou novamente utilizar um texto de linha única. Quando ele me pede para inserir o texto, eu vou clicar, pessoal, aqui ó, em justificar. E eu também poderia utilizar a letra J como atalho. Então, vou clicar em justificar
E ele vai me dar várias opções de justificativa, e a que eu vou utilizar no momento vai ser pelo meio e pelo centro, ou seja, a opção MC. Ok, então eu venho aqui agora, ó, nesse ponto médio da linha, né? E antes de clicar, eu vou segurar o botão Shift do teclado, botão direito do mouse e a opção D. Vou clicar nesse ponto e vou informar uma coordenada para o AutoCAD, que seria arroba 0 para x, vírgula, menos 10 para y. Enter. Rotação do texto 0, Enter. E aí eu vou digitar o meu texto. Então seria curso CAD 01. Ou seja, seria aí a minha prancha, seria essa referência. Clique em qualquer ponto e ESC. Preciso agora inserir os outros textos, então eles têm tamanho médio, né? Eles precisam ser de tamanho médio. Então eu vou clicar para deixar em uso aqui o meu texto médio. E vou fazer o mesmo procedimento. Então eu tenho aqui o meu texto, que seria configuração do modelo. Então eu venho aqui e vou fazer a inserção do texto novamente. Texto de linha única, justificar, pelo meio e pelo centro, Shift botão direito do mouse, opção D. Vou clicar no ponto e vou digitar as coordenadas, arroba 0, menos 5. Enter. E vou digitar o texto configuração do modelo. Lembrando, pessoal, que esse tipo de ação que eu estou fazendo com vocês aqui, ele vai ser feito apenas uma vez. Então não se preocupem por estar inserindo textos, utilizando coordenadas. A ideia aqui é realmente que vocês tenham uma interação maior com os comandos do AutoCAD e que vocês consigam fazer a inserção de texto de forma mais precisa e principalmente utilizando os alinhamentos. Percebam que nesse momento eu posso ganhar tempo também. Por quê? Porque o texto dessa região e das demais, elas são com texto médio. Então eu posso simplesmente copiar esse texto. E por onde eu vou copiar? Pelo meio da linha, que é o ponto de referência. Então eu vou utilizar aqui o comando copiar, Enter, e vou clicar no ponto médio da linha. Então eu vou levar sempre para o ponto médio da próxima. Ok? Ó. Então eu vou clicar aqui também, vou clicar aqui também. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente fazer a edição do texto. Então eu tenho aqui, eu vou colocar aqui meu nome Edivaldo. Aqui vai ser o conhecimento legenda, a qual a gente está fazendo aqui agora. Eu tenho o professor, vou colocar meu nome também. Eu vou arrumar isso aqui. Esse aqui vai ser a data. Então a data que eu estou fazendo esse desenho vai ser dia 22/11/2022. E aqui eu vou usar o fator de escala, que seria de 1 para 1. Ok. E agora eu preciso inserir o texto, né, que vai representar cada campo desse. Ou seja, eu tenho aqui o curso, unidade curricular, aluno, conhecimento, professor, data do desenho, escala e prancha. Ok? Então, eu preciso inserir esse texto aqui também no local adequado. Então, eu vou selecionar na guia anotação o texto legenda 1.5, ok? Então, venho aqui agora e vou fazer a configuração dele, ok? Vou inserir um texto de linha única.
Quando ele me pede para selecionar o ponto de inserção do texto, eu venho aqui em justificar e eu tenho que justificar agora pela parte superior e pela esquerda. Vou clicar e vou segurar Shift e botão direito do mouse e clicar em D. Vou criar aqui o ponto de referência e agora informar as coordenadas para o AutoCAD. Ou seja, eu quero um deslocamento desse ponto em X de 1 milímetro, vírgula, e para Y seria menos 1 milímetro. Enter. Rotação 0, teclo Enter. E agora eu vou digitar o texto. Então seria curso. 2 pontos. Clique em qualquer ponto e ESC. Ok? Vou modificar aqui para ficar minúsculo. Então vou digitar curso. 2 pontos. Ok? Vou fazer novamente a inserção aqui, só para repetir novamente o comando, para fixar um pouco mais. Então eu venho aqui, ó, texto de linha única, justificar, parte superior esquerda, Shift e o botão direito do mouse, D. No caso do AutoCAD em inglês seria From. Clico e informo a referência de coordenadas. Clico e aí vou informar a coordenada agora para o AutoCAD. Arroba 1 para X, vírgula, menos 1 para Y. Enter. Rotação 0, Enter. E agora eu vou inserir o texto. Empresa. 2 pontos. Clique em qualquer ponto. ESC. Então perceba que eu consigo inserir o texto, pessoal, de uma forma que ele fica totalmente alinhado com a grade que configura a minha legenda. Vou clicar aqui para você perceber. Então tem aqui, ó, o ponto de inserção do texto e o ponto é onde começa o texto. Então eu vou agora, para ganhar tempo, copiar esse texto. Então vou usar o comando copiar. Vou selecionar o texto e tenho que pegar como referência um ponto que seja comum a todos, ou seja, o canto superior esquerdo, que seria o ponto de inserção do texto. E aí eu saio copiando para os outros campos. Ok? E agora eu vou simplesmente fazer a edição do texto. Então eu vou clicar aqui e eu vou dizer que esse cara aqui é a unidade curricular. Eu vou dizer que esse cara aqui seria o conhecimento. Esse cara aqui vai ser o professor. Seria uma folha para uso de tarefas, né, na escola. Aqui seria a data de aplicação dessa tarefa. Aqui eu tenho a escala do desenho. Aqui eu tenho a prancha. Seria uma especificação também para folhas no formato A maiores, como folha A1 ou A0, que são geralmente utilizadas na engenharia civil. E aqui eu tenho o nome do aluno. Ok? Então, a inserção do texto aqui foi concluída, né? E falta agora fazer a inserção da logomarca da empresa. Então, verificando aqui, pessoal, eu tenho aqui como referência uma logo que ela mede 35 milímetros de comprimento por 18,81. E eu tenho aqui um espaçamento, né, de 20. Então eu poderia trazer essa imagem para cá de diversas maneiras. Uma delas
seria simplesmente eu fazer primeiramente o cálculo, né, de quanto mede essa imagem, descontar do espaço e depois posicionar ela de acordo com o ponto de referência quando eu for mover. Então eu vou chamar aqui o comando calculadora no AutoCAD e vou informar aqui uma expressão para ela, que seria 20 menos, parêntese, 20 menos 18,81, fecha parênteses, dividido por 2. Então eu vou ter o valor de 0,595. Então eu vou mover, né? Eu vou mover essa figura, usar o comando move, vou selecionar essa figura, vou marcar esse ponto, que seria o ponto por onde eu vou mover essa figura realmente, né? O ponto médio da figura, ponto médio superior, e vou levar ela até minha legenda, ok? Só que antes de clicar nesse ponto, eu preciso usar o comando D. Então, eu pressiono a tecla Shift e o botão direito do mouse e marco a opção D. Vou marcar esse ponto, clico e informo as coordenadas para o AutoCAD. @ menos 0,595. Enter. Vou refazer o comando. Ctrl Z, novamente. Mover, Enter. Vou clicar nesse ponto. Vou usar a opção D. Vou clicar no ponto de referência. E agora o deslocamento. menos 0,595. Enter. Ok? Então percebam que a imagem ela foi inserida obedecendo o espaçamento na vertical e o espaçamento também na horizontal. Ok? Para finalizar, essa figura ela está com uma borda, porque quando ela foi inserida aqui no desenho, ela estava na camada marca de corte. Ó. Vou clicar nela aqui e perceba que ela está na marca de corte. Então, não é interessante, né, eu deixar essa borda, porque ela pode sair na impressão. Então, o que eu faço? Eu posso usar o comando frame. Então, vou digitar o underline, vou digitar frame, comando frame, ok? E vou informar a variável por comando valor 0, teclo Enter. Perceba que agora aquela borda ela sumiu. Ela fica até visível se eu movimentar o cursor sobre. E aí eu posso fazer qualquer operação de cópia, de mover, de duplicar, rotacionar. Mas no momento que eu tiro o mouse de cima, ela faz com que a borda da imagem ela seja omitida. Então, para impressão fica mais interessante. Ok? Então eu vou deletar essas informações aqui e vou novamente fazer um teste para verificar como que ficou configurada a minha folha. Então, para isso, eu vou clicar com o botão direito do mouse em Model, vou clicar em Plotar, já tinha feito as configurações da impressora e vou clicar aqui em Janela. Vou marcar o ponto inferior esquerdo da folha e vou marcar o canto superior direito da folha. E vou pedir para visualizar. Ok? Ó. Então eu tenho aqui a minha folha configurada, eu tenho aqui os textos configurados também e a minha logomarca também. Então você pode colocar aqui a logomarca da sua empresa, ok? Fica uma coisa bem organizada, bem elegante. Como eu falei para vocês, essa folha aqui é uma folha personalizada, ela foge um pouco da norma, mas futuramente vamos fazer as configurações das demais
tudo como pede o figurino, ok? Vou cancelar, vou sair, vou cancelar, ok? Então estamos aqui com a folha totalmente configurada. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí da dica de como fazer o desenho dessa legenda, e nas próximas aulas eu vou configurar com vocês um template de modelos, ou seja, um arquivo a qual vai ter todas as folhas no formato A para que seja inserido no desenho a qualquer momento. E lembrando que essa configuração que foi feita agora é para a folha que vai ficar configurada no modelo para fazer impressão no Model Space, ok? No espaço do modelo. Inclusive, a gente pode fazer a mesma configuração para vários outros formatos. O AutoCAD ele é um programa que ele nos permite organizar o trabalho de várias formas. Então, eu posso criar vários modelos configurados para várias áreas do conhecimento, para elétrica, mecânica, civil, para marcenaria, para arquitetura. Eu posso configurar esses papéis da forma que eu bem entender. Claro que levando em consideração as normas, mas eu posso fazer uma organização desse tipo. Então é interessante que a gente faça uma configuração prévia do AutoCAD antes da gente começar a desenhar. Por quê? Porque aí você tem todo um ambiente já configurado e específico para uma área. Então, se eu vou trabalhar com desenhos elétricos, eu já tenho que ter a minha folha já especificada, tanto para fazer impressão no layout, quanto a impressão no model. São duas formas de imprimir, mas que todas são válidas, né? Então, na próxima aula, a gente vai fazer a configuração do template de modelos e começar a desenvolver também aí folhas no formato A, que vai de A4 até A0, e deixar o modelo totalmente completo, totalmente configurado. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um joinha aí. Quem não conhece o canal ainda, se inscreve no canal. E um abraço a todos e até a próxima.